Olá, eu me chamo Tamires Menezes e sejam bem-vindos e bem-vindas ao Aprendendo Através. Vamos falar de cultura. Hoje estou mais do que feliz por inaugurar este novo quadro do Aprendendo Através, Entrevendo. Aqui um espaço com várias entrevistas que foram e estão sendo gravadas durante a pandemia. Nessas primeiras entrevistas, vocês vão conhecer um pouco melhor os colaboradores do Aprendendo Através. E hoje, ele que foi o nosso primeiro participante aqui no podcast, com uma excelente contribuição ao episódio 3, o Brasil e as Relações Internacionais, meu amigo querido, internacionalista, arte educador e colunista do Aprendendo Através, Daniel Gaborin. Fica aqui o registro desse papo que batemos em março de 2021 e que compõe a série de produções em comemoração ao 1 ano do Aprendendo Através. Fiquem agora com a entrevista. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Eu me chamo Tamires Menezes e você está ouvindo Aprendendo Através. Vamos falar de cultura. Eu estou aqui hoje com um convidado mais que especial, que é o meu querido amigo de uma vida toda, é uma grande inspiração para mim, Daniel Gaborin. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Todas as nossas conversas são sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Você, na verdade, tem um papel muito importante e fundamental para Aprendendo Através, porque, afinal de contas, você foi o primeiro convidado, o primeiro participante na história desse podcast, dessa plataforma multilinguagem. Você foi o primeiro que embarcou nessa jornada. Então, eu estou muito feliz hoje da gente ter essa conversa, de ser uma conversa, de não ter essa coisa de, não, vamos gravar antes, coisa separado. Poder conversar sincronamente é sempre um deleite. Estou muito feliz de estar aqui com você, não estando junto, mas estamos aqui. Telepresença. Mesmo não estando junto, né? Exatamente. Estando junto o possível, o que a tecnologia permite para a gente. Mas, Daniel, para quem não te conhece, para quem ainda não ouviu o episódio O Brasil e as Relações Internacionais do Aprendendo Através, com participação do Daniel Gaborin, esse é o seu momento. Mas para as pessoas que não te conhecem, conta um pouquinho da sua trajetória, quem é o Daniel Gaborin. Essa é uma mediação que eu sempre, no acolhimento, quando eu trabalhava lá no Pompeia, que Daniel também trabalhou no SESC Pompeia, eu sempre chego, quando eu ia começar um acolhimento, a gente sentava, trocava ideia, ou fazia andando com a molecadinha, eu sempre chegava e a gente tava, não, agora a gente se conhece, a gente sabe os nossos nomes, e aí eu chegava na molecadinha e perguntava, e aí? Em poucas palavras, quem é você? Então eu vou aproveitar desse momento, vou falar, e aí, Daniel? Quem é Daniel Gaborin? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, mas é uma oportunidade legal, tanto de análise, né, de olhar não só para o que a gente é, mas para o que a gente acha que a gente é. Acho que é muito, eu acho muito legal ver como as pessoas se definem, porque a gente vê onde é colocada mais ênfase, onde não. É divertido, mostra muito a forma como a pessoa se apresenta, mostra muito sobre ela. Ainda mais assim, sem preparação, assim, vamos lá. Assim, vamos lá, quem é você? Bom, meu nome é Daniel Gaborin, eu tenho 28 anos, nasci em Atibaia, cresci em Atibaia, uma cidadezinha muito gostosa, pacata. Peculiar. Próxima de São Paulo. Peculiar. Acho que como toda cidade de interior, né? Se bem Atibaia, isso que é engraçado, Atibaia tem um pouco dos dois mundos, né? Ela está muito perto de São Paulo, mas ainda assim ela tem muitas características do interior. Bom, cresci em Atibaia, foi lá que eu conheci Tamires, nos conhecemos com 8 anos de idade. É, primeira série. Acho que é 7? Primeira série. 7 ou 8. Existem provas que a gente coexistia no mesmo lugar. A gente estava na mesma escola, no mesmo ambiente. Não, por incrível que pareça, no mesmo bairro. No mesmo bairro. Bom, cresci em Atibaia, e daí terminei o ensino médio, não quis entrar logo na faculdade. A educação formal faz um pouco isso com a gente, né? A gente fica um pouco traumatizado. Então, eu terminei o ensino médio, eu falei, eu não quero mais saber disso aqui, eu quero descansar, eu não quero mais estudar. Chega disso aqui. Tem muito a ver com a experiência também, porque você morava num bairro afastado, você tinha que pegar ônibus para ir para a escola, não parte do nada, né? Você lembra todo o corre que era para ir pegar o passe, que tinha que ir num dia específico, atravessar a cidade para pegar a cartela de passe, para a gente conseguir ter ônibus, para conseguir ir para a escola. Não, e era coisa de acordar, tipo, 1h30 antes do horário da aula, e assim, pegou o ônibus que passa na frente na sua casa, lindo, não pegou, não vai para a escola, porque não tem mais ônibus. Acho que é isso, é muito da experiência. É legal olhar para trás, para essa época. Esses dias eu estava conversando com você mesmo sobre isso, e a gente teve professores muito incríveis ao longo desses anos de escola, pessoas muito maravilhosas, assim, que foram incentivo mesmo, assim, acho que
fundamentais e frente eu vou falar. fundamentantes, né? Para nossa Exatamente. construção da subjetividade. Eu acho que muito tanto de eu gostar das letras, de gostar de língua portuguesa, tem a ver com uma professora da escola, que foi incrível, que fazia a gente decorar conjugação de 50 milhões de verbos. Até hoje eu sei o indicativo inteiro por causa dessa mulher. Hoje agradeço hoje eu muito. sei conjugar. Até hoje eu sei conjugar qualquer verbo, se me der. Me dá um verbo que eu conjugo. Sim! Por E causa você lembra dela. que ela fazia a gente ler um livro por bimestre e apresentar? E às vezes, mesmo que você não tivesse entregue, uma vez eu não entreguei o trabalho que ela pediu, mas ela falou, você leu? Eu falei, li. Ela falou, então vai lá apresentar. Aí eu fui, apresentei, ela falou, beleza. Ela fazia a gente ler, cara. Tinha biblioteca na escola, você lembra como era grande? Nossa escola tinha uma biblioteca maravilhosa. Eu sempre falo pro Igor do tamanho do Major. Eu falo, gente, vocês não conseguem mensurar o tamanho daquela escola. Ela era um convento. Era muito grande. Major Juvenal Alvim, família Alvim, que era praticamente dona de Atibaia. Sim, tem duas escolas Alvim. Tem o José Alvim e o Major Juvenal Alvim. O Major Juvenal Alvim. Ano passado, no dia do professor, eu tava pesquisando coisas, e aí a Bruna pediu pra eu escrever um texto do dia dos professores, e aí eu decidi escrever uma carta. E aí eu fui escrever uma carta pra todos os professores que já tive. E aí eu fui escrevendo, e aí teve uma parte sobre o professor Edson. E aí eu comecei a procurar. O professor Edson foi presidente da Câmara, quando ele foi vereador, nos anos 80. E aí eu fui procurar ele, e aí tem umas conjunturas políticas, ele estava na disputa entre o Arena e o MDB em Atibaia nos 70, tinha várias coisas do professor Edson. E aí eu fui procurando, né, e eu fui vendo todos os presidentes da Câmara de Atibaia, que tem as fotos, né, porque quando eu fui levar o Simão e o Paulo lá na Câmara para fazer uma atividade com o PT de Atibaia, foi em 2018 isso. E aí eu olhei e falei, nossa, meu professor, que tava lá a foto dele. Ele foi meu professor. E aí, nesse dia que eu fui procurar, que tava fazendo a carta, eu procurei, o professor Edson foi o primeiro presidente da Câmara a sorrir na foto. E aí eu comecei a escrever sobre isso. Mas é só que os dois, o Major Alvim e o José Alvim também foram presidente da Câmara. Lá nos... Nossa. Os famosos coronéis, né? Atibaia, né? Eu divaguei super sobre o professor Edson. Não, isso é ótimo. Eu nem lembrava mais do professor Edson, porque você me fez lembrar, porque eu lembro que ele falava na sala, sempre, que ele falava, eu já fui vereador, eu já fui presidente da Câmara. E ele tava dando aula para aluno de ensino fundamental 1, cara. Sim. Ele tinha pós-graduação, né? Na época, tipo, porra, se pensar isso... E ele era bom, né, cara? Que ele era bom. Inferno! 1, 2, 3, quarta série. Lembra que a gente fazia teatro? Tinha várias coisas, né? A gente fazia teatro para não estudar, né, no caso, mas isso a gente deixa à parte. Isso a gente corta na edição. Cara, pra quando a gente vai fazer a Bela Adormecida, eu levei até a cortina da minha casa, que eu morava perto da escola. Mano, só que isso que é... Cara, eu tava lembrando disso esses dias, porque a sua mãe e a mãe da Fernanda, a tia Kelly, as duas decidiram que iam transformar aquilo numa superprodução. Eu lembro que chegou a sua mãe e a mãe da Fernanda, cada uma com uma caixa cheia de coisa. E tipo, mano... No meio da aula, as pessoas me deixavam sair pra ir buscar coisa em casa. Tamires, vai lá buscar o som. Tamires, vai lá buscar o som. Mas isso me lembra muito, tipo, sei lá, esses sitcoms, assim, essas séries de família. Sim. Tipo, das mães super protetoras que querem, tipo, fazer um super evento na escola. Modern Family versão Tupiniquim. Olha, eu jurei pra mim mesma que eu não ia entrar no barco da nostalgia da infância. Tá, vamos voltar. Volta. Não, mas é que é inevitável. Porra, tem muita história boa. Porra, 21 anos aí que a gente se conhece. 20 anos, porque ainda não fez 21. 20 anos que a gente se conhece, caralho. É um privilégio. Um privilégio e uma honra. Dividir o mesmo espaço-tempo. Mas, enfim, Daniel Gaborin. Enfim. Muito cansado. Um jovem muito cansado. Mas e aí, terminou o ensino médio. Você foi trabalhar, precarizado, que eu lembro. Fui trabalhar, porque daí assim, né, na cidade pequena, você foi estudar, então tem que ir trabalhar. E daí você é apresentado para o mercado de trabalho quando você é recém-formado. Você acha que a escola era ruim até entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Até entrar no mercado de trabalho, até fazer parte das engrenagens capitalistas. Cobre o que é realmente doido. E daí fiz um pouco de tudo. E quando eu digo um pouco de tudo, é um pouco de tudo mesmo. Mesmo. Desde trabalhar em escritório até consertar micro-ondas e ar-condicionado. Garçom. Tiveram várias coisas. Melhor caipirinha do mundo.
Sim, claro, faço a melhor caipirinha do mundo. E você é bacharel em relações internacionais. Conta um Sim. pouquinho, como que você foi de de arrumar ar-condicionado para... Como eu fui de não quero nunca mais estudar, para, beleza, vamos fazer uma faculdade. Vamos tentar. Vamos tentar. Bom, eu comecei a trabalhar, né, todo esse tempo, e isso foram dos 18 aos 22, que foi esse tempo que eu fiquei em Atibaia. Um belo momento eu decidi que, na verdade, começou a me dar uma coisa com o ficar em Atibaia. Então eu comecei a ver que eu queria ir para outros lugares, conhecer outros lugares, e eu percebi que para eu fazer isso eu precisava estudar, e por estar tão perto de São Paulo, né, Atibaia fica 1 hora de São Paulo, pensei que São Paulo seria a opção mais viável, porque, enfim, maior cidade brasileira. É comum que se vá de Atibaia para São Paulo diariamente, né? É uma prática comum por causa da distância. Muita gente faz isso. Não, por exemplo, na época da faculdade eu tinha amigos que moravam dentro de São Paulo, mas levavam mais tempo para chegar em casa do que eu levava para chegar até Atibaia. Um clássico. Então um clássico. É um clássico. Um clássico. Foi nesse momento que eu vi a necessidade que eu precisava ir para São Paulo. Foi tipo, preciso ir para São Paulo e quero estudar alguma coisa. Eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, de viajar. Sempre gostei de idiomas muito, desde criança. Comecei a estudar inglês com 8 anos. Menino! A gente morava num bairro em Atibaia que tinha uma igreja perto, a igreja São Benedito. Uhum. A igreja era bem envolvida com o bairro. Não, e tinha psicólogo de final de semana, tinha dentista, tudo de graça. Era muito legal. Eu não participava da comunidade, eu sempre estava ali porque eu estava no bairro e via, mas eu não... Se eu entrasse na igreja, eu ia queimar. Nas quermesses. Exatamente, você ia grudar no teto de ponta cabeça. Eu fui em uma aula do ensino dominical, porque eu fui influenciada por você. Eu fiz catequese. O orgulho do interior você era, que você fez, cara, ia certinho, né? Catequese. Exatamente. Você tem, né? É uma das coisas que você tem que pôr no checklist para fazer no interior. Então, e daí eu, por causa da catequese, frequentava bastante a igreja. E uma coisa maravilhosa que aconteceu foi que uma mulher que fazia parte da igreja também, ela era professora numa escola muito famosa de inglês em Atibaia, e ela se propôs a dar aulas de graça. Então, a escola que ela dava aulas fornecia o material para a gente por preço de custo. Então, a gente pagava muito baratinho no material, e ela dava as aulas de graça. Caramba, Dani. Então foi incrível. Eu não fazia ideia disso. Isso foi muito maravilhoso, assim, porque foi a primeira vez, assim, realmente Apresenta todo um novo mundo, para! Sim. Foi incrível. Os poderes dessas coisas em comunidade, né? Muito doido. Muito, porque você tudo à sua volta te condiciona a uma rotina ou a poucas opções. E quando nos é apresentado, ou para qualquer jovem, né, apresentado outra perspectiva, outra possibilidade, abre um universo de possibilidades. Porque vê que não é só 1, 2, 3 e 4, não é só a Porta da Esperança do Silvio Santos, que é só ou esse ou aquele ou aquele. Que loucura, eu não sabia que na igreja tinha inglês. Sim. Não, e é muito doido, sabe? Eu atualmente não sou uma pessoa muito ligada a religiões, mas, né, o que eu vejo dessa época, uma coisa muito interessante que acontecia no meu bairro, principalmente por causa da igreja, era essa coisa da união, sabe? Do bairro. Essa professora sabia dar inglês, tinha tempo livre e se dispôs a fazer isso pela comunidade, sabe? E você era turma? Tinha bastante gente? Tinha. Eu acho que tinham 2 ou 3 turmas. Nossa. Eu lembro de todo o processo, porque eu morei 10 anos ali na Padre Matheus Nunes. O pessoal da igreja ajudou quando a gente fez o campeonato de taco. A gente fez o campeonato de Atibaia de taco lá na rua, porque a gente jogava, e aí começamos a juntar equipamento, fazer taco. O pessoal da igreja ajudou a gente a fechar a rua para fazer o campeonato. Muito legal. Isso. Eu não sei como tá hoje em dia, mas na época era muito legal, assim, tinha muita coisa legal. Sim. E daí foi a minha grande apresentação para o inglês. E hoje em dia eu vejo o quanto isso fez diferença, sabe? Porque daí, por exemplo, quando a gente mudou de escola, quando a gente foi para a escola dos pré-adolescentes, né, Major, que era a 5ª série, que a gente já começou a ter inglês, eu já tinha muita facilidade no inglês, porque eu já tinha tido aula. Então isso fez toda a diferença, sabe? Nossa, eu ainda tô chocada que eu não sabia dessa história, Dani, porque é um momento muito marcante. Sim,
É uma parcela muito importante da sua história, que eu não sabia. Esses momentos são muito preciosos. E eu tenho essa coisa que é uma coisa que eu tento corrigir em todos os dias, que eu tenho um sério problema para lembrar nomes. E essa professora é uma pessoa que eu queria muito lembrar o nome, mas não é por maldade, realmente eu tenho um problema com nomes. Eu tenho a imagem dela na minha cabeça muito forte, mas não lembro o nome dela. Quando for possível, no momento pós-pandêmico e a gente puder ir nesses lugares, vamos lá na igreja, vamos perguntar o nome dela. É a jornada de volta, né? É importante. Professora, um beijo para você. Obrigada por... Muito obrigado. Hoje eu falo inglês por sua causa. Começou contigo. E aí você teve esse momento de contato com uma língua estrangeira, contato com o inglês, ainda muito jovem, através da igreja. Sim. Através da igreja. Quem diria, hein? Quem diria? Através da igreja católica. E que louco, né? É justamente a apreensão da diferença educa. Porque aí você olha o outro e fala, eu não sou aquele, eu sou eu. Sim. Eu não sou aquilo, eu sou isso. Sim. Ou eu sou aquilo, eu sou aquilo também, mas eu também sou outras coisas. A época que eu frequentava, hoje em dia eu vejo que o que eu mais admirava e o que eu mais gostava de ir nesse lugar era por estar com as pessoas, de ver essa coisa de tá todo mundo junto, tá todo mundo se ajudando. Isso é um lugar de troca. Exatamente. É muito bom lembrar. É muito bom lembrar do que constitui a gente. Sim, exatamente. Às vezes é até difícil lembrar de tudo. Sim, mas é porque é um processo, né? O lembrar, primordialmente, é o esquecer, né? Porque a gente lembra quando a gente esqueceu. Sim. E aí, Daniel terminou o ensino médio, trabalhou, decidiu que Atibaia talvez não fosse o lugar para você estar naquele momento. Provavelmente não fosse. Provavelmente não fosse, e teve também, obviamente, um grande catalisador, que foi minha querida amiga Tamires. Tamires já terminou o ensino médio e já passou na faculdade. Sem diploma de ensino médio. Sem diploma. Tamires entrou na faculdade com todo mundo achando que não ia acontecer. Tamires é uma pessoa que venceu acima de tudo. Porque, sério, olha, eu bato muitas palmas. Porque não é que a Tamires saiu do ensino médio e, entrou em qualquer faculdade. Ela passou na Unifesp, ela passou na Federal, sabe? Enquanto o povo tava lá se matando por cima para vestibular de fim de semana, Tamires passou na Unifesp. Então, eu que é isso, meu jovem. Muito obrigado. Mas, eu sou uma prova de que sistema de exame é uma brisa. Porque eu reprovei o ensino médio, eu não terminei, eu repeti. E aí eu passei na Federal do Paraná, na UFTPR, em jornalismo. Não pude ir porque, enfim, não tinha nem como ir. Aí depois eu passei na Unifesp e na UFRJ. Não subestimem o que vocês sabem, não subestimem seus conhecimentos. Prova não testa nada. Isso, exatamente. Cada dia que passa eu mais percebo. E isso é uma coisa muito doida, porque eu sou péssimo em testes, em provas. Eu sou muito ruim. Isso vai ser a régua, tá ligado? E é isso que vai ser Sim. a régua. Mas é um processo, né? Porque daí no começo, quando você começa a fazer provas, você começa a ir mal, você começa a achar que você é ruim. Que é um problema com você fala assim, meu Deus. Exatamente. Coisas que eu nunca fui preparado para fazer, agora estou tendo dificuldade. O problema sou eu. Então, é a forma como você vai sendo condicionado, né, ao longo da sua educação. É um padrão muito difícil de ser quebrado. E aí, da onde que saiu Relações Internacionais, Dani? Na verdade, eu tinha interesse por muita coisa. Muita coisa mesmo. Desde medicina até... Gastronomia eu lembro. Gastronomia... Letras não fazia parte ainda nesse momento dos meus interesses. Porque eu ainda estava com aquela cabeça de tenho que ganhar dinheiro, então tenho que ir para uma profissão que me garanta muito dinheiro. Que hoje em dia eu vejo que não faz o menor sentido. Que você, vai naqueles testes vocacionais e daí as pessoas te perguntam quanto você quer ganhar por mês. E daí a gente vê qual vai ser a sua carreira, e hoje em dia dá vontade de dar risada, porque, né? Pois é, a gente se preparou para um Brasil que não existe mais. Exatamente. Nossa, é 100% isso. E essa coisa de atrelar sucesso a dinheiro. Carreiras que dão dinheiro, quão infeliz eu vou ser. Exatamente. O quanto eu vou me matar. Não, e aí, num país que, né, tem doutores que estão desempregados, então, enfim, infelizmente, só se preparar não é o suficiente, né? Tem 1 milhão de outras coisas. Conjuntura. Daí, no meio desse processo, né, que eu descobri que eu queria, de novo, na cabeça de Daniel, de 22 anos,
nessa cabeça de que queria ser rico, queria viajar o mundo, mas daí comecei a fazer cursinho para vestibular, vi que não era bom com provas, então vi que ia ser difícil entrar em certos cursos, e daí eu cheguei em Relações Internacionais, que meio que juntava as duas coisas. Então, para mim, na época, era uma oportunidade de juntar essa minha vontade de viajar, de conhecer o mundo, não só de conhecer o mundo, mas de conhecer outras culturas. Sim. Acho que era essa a minha principal coisa, assim. Quando eu pensava em relações internacionais, eu pensava na parte do relacionamento mesmo, na parte da comunicação. Sim. De Então, criar relações, né? Você precisa criar relações. Criar relações com o mundo, tipo, isso para mim era incrível. Daí foi um curso, assim, que uniu tudo na minha cabeça, e que na minha cabeça ia me dar dinheiro, que hoje em dia também eu falo, né? Mas hoje em dia eu falo, haha, Daniel, se ferrou. E daí decidi que era relações internacionais que eu queria, mas daí também vi que, né, eu não era bom com provas, então provavelmente eu não conseguiria passar numa pública. Eu já tinha outros anos tentado. E de novo, é aquela cabeça Sim, de sim, achar o que jovem. você não consegue. Enfim, tentei vestibulares, não passei. E daí em 2014, na verdade, no ano de 2013, eu estudei o ano inteiro no cursinho para vestibular. Daí, 2014, já no começo do ano, eu tinha prestado todos os vestibulares, tinha prestado Enem, não passei em nada. Em janeiro, no começo de 2014, estava totalmente frustrado. Daí, quando foi o meio do ano, teve a abertura do ProUni, no meio do ano, né? Que é, a raspa do tacho. Na verdade, nem a raspa do tacho, é que tem faculdades que abrem, né, curso em janeiro e em julho, né? Então, não, digo do ProUni mesmo, antes do golpe, falando do ProUni em geral, assim, raspa do tacho de políticas sociais para educação superior, nesse sentido, não. No meio do ano teve abertura de vagas, e eu falei, por que não tentar uma universidade particular? Procurei aqui em São Paulo uma faculdade que era bem avaliada em relações internacionais, que era em Morumbi, me inscrevi e passei por uma bolsa 100% na Embi Morumbi. Foi muito doido, assim. Finalmente deu certo, sabe? Deu certo. Vai, caralho! Daí passei, só que nesse primeiro momento eu não tinha como me mudar para São Paulo. E daí eu fiz o que grande parte das pessoas de Atibaia que estudam em São Paulo fazem, que é vir todo dia e voltar. O famoso bate-volta. O famoso bate-volta, já fiz muito bate-volta para Atibaia. Incríveis 4, 5, 6 horas por dia. Não, em tese é 1 hora, né? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Isso se tiver tudo certo na pista, né? Mas essa 1 hora pode virar 4, pode virar 5, dependendo de como tá. 1 hora é do Tietê. Eu estudava no campus que ficava na Avenida Paulista, que era a Escola de Negócios. Então, RI fazia parte da Escola de Negócios, da Embi Morumbi. Nessa de ir e voltar para Atibaia, foi assim por 1 ano e meio, metade de 2014 e 2015 inteiro. E detalhe, em 2015, graças a Tamires, ela me conseguiu um estágio na Prefeitura de São Paulo. Então, além de estudar em São Paulo, eu vinha para São Paulo mais ou menos na hora do almoço, fazia meu estágio, e de lá eu ia para a faculdade à noite. E quando acabava a minha aula, eu voltava no último ônibus para Atibaia, que era 11h15 da noite. Isso todo dia por mais 1 ano. Então, meu Deus. Vindo para Atibaia todo dia. Daí, por ser estudante, eu tinha direito a meia passagem de São Paulo para Atibaia para São Paulo, que era por volta de uns R$20, então eu pagava 10 por ser estudante. Só que o que acontecia no período de férias, não tinha passagem, porque em tese você não está estudando. Mas eu tinha um estágio, então eu tinha que ir e voltar para São Paulo todo dia para o estágio. Só que eu não tinha R$40 para gastar todo dia para ir para São Paulo. Então tinham 2 outros métodos alternativos para ir para São Paulo e para voltar de São Paulo, que eram ou via Mariporã, ou via Campo Limpo. Via Mariporã a gente pegava um circular de Atibaia até Mariporã, que levava mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora. E de Mariporã eu pegava um MTU para São Paulo, que era mais 1h30, dependendo por de aí, como estava o dia. Se pegasse parada inglesa, até chegar até chegar lá no Tucuruvi, se tivesse tudo bem, se tudo corresse maravilhosamente, ainda você pagava, né? Porque por causa da Unifesp eu tinha o passe MTU, e às vezes eu
conseguia pagar meia no bom, mas você pagava inteira no bom, ainda assim. Eu pagava inteira, mas ainda era ok. Dava, tipo, uns R$ 9 pra ir, R$ 9 pra voltar. Era ok. Ah, e eu tinha, depois com o Haddad, eu tinha o passe livre no metrô. Saudade. Saudades. E daí tinha a outra opção, que era um pouco mais... Elaborada. Então, elaborada. Essa opção via Mariporã custava uns quase R$ 9. Só que tinha a opção low cost, assim, totalmente, que era via Campo Limpo. Como que funcionava isso aí? A gente pegava um circular de Atibaia até Campo Limpo. Que na época era R$2,75. R$2,75. E em Campo Limpo, você pega o trem para São Paulo, que o trem eu não pagava. Então, eu gastava R$2,75 para ir até São Paulo, de Atibaia para São Paulo. Você pensa, muito legal, maravilhoso. Só que esse trajeto levava mais ou menos umas 3 horas, porque eu levava quase 2 horas até Campo Limpo, esse circular, e mais 1 hora e pouco de trem de Campo Limpo, que é perto de Jundiaí, para quem não conhece, quase um pouco mais de 1 hora até São Paulo. É a penúltima estação, né? Que é Campo Limpo, Várzea e Jundiaí. Várzea e Jundiaí. Ia desde ali da Lapa, pegava na Barra Funda, Lapa, mas aí ia Botujuru. Piqueri, Jaraguá. Nossa, gente, sério. Se acontecesse qualquer coisa na linha Rubi. Não, a linha Rubi é a pior linha possível, assim. Tudo acontece naquela linha. Meu Deus. Eu não tenho nem palavras para explicar o que é aquela linha. Ainda hoje em dia está um pouco melhor porque eles colocaram os trens novos, né? Então, pelo menos os trens têm ar-condicionado. Mas na nossa época, a época minha da Tamires, era a época que os trens, o ar-condicionado era você abrir o vidro. Então, e era aqueles trens, os trem abriam. Os trens da linha Rubi eram os mais velhos que tinha nas linhas. Porque eu ainda pegava Guaianazes lotado, mas ainda, mano, eram os trens muito velhos, muito velhos. Muito velhos. Um calorão velhos. da bexiga, o shopping trem. Um calor, não tinha ar-condicionado, tinha uns ventiladores antigos que ficavam girando no teto. Não, e fora a aventura para chegar em Campo Limpo, porque o ônibus ele vai pela área rural de Atibaia. E aí ele vai. Não é asfaltada, que é de terra. Cara, e é assim, muito tempo, e sobe, desce ladeira de terra, e se tivesse chovendo era perigoso. Você lembra disso, que era perigoso o ônibus ficar no meio? Às vezes o ônibus atolava, e você não chegava a lugar nenhum, porque para desatolar um ônibus você precisa de um trator, e eram estradas assim, no meio do nada. Nada, assim, nada. Tipo... Você já chegou cheio de poeira onde você precisava chegar por causa da estrada de terra? Todo dia. E não era pouca poeira, era uma camada de poeira, assim, dava pra ver uma película de poeira no corpo inteiro. Tudo, nos bancos, em tudo. E eu lembro do meu óculos, quando eu chegava em Campo Limpo, às vezes eu tinha que limpar o óculos, porque tava tudo cheio de terra. Ninguém vê essa parte, entendeu? Ninguém vê essa parte, ninguém vê. E foi isso por 1 ano e meio. Meu Deus, Dani. Dessa loucura. Estudando, fazendo estágio na Prefeitura de São Paulo, que foi um estágio muito legal, muito... Era um estágio que pagava muito pouco. Muito pouco. Também sabe disso. Porra! Muito Quantas pouco. vezes? A gente trabalhava em multifunções, assim, era uma coisa muito doida. A sorte é que eles pagavam vale transporte, porque daí era um dinheirinho a mais. E eles ainda faziam a gente ter conta no Bradesco, que aí tinha taxa. Nossa, verdade. Ai, que tristeza. Que ódio. Quando que você se mudou para São Paulo, efetivamente? Me mudei em fevereiro de 2016. 5 anos? 5 anos. Caramba. Né? Nossa, verdade. Mês passado fez 5 anos. Tá certo que eu passei um tempinho fora, né? Mas 5 anos longe de casa, longe de Atibaia. Começou jovem a vida solo. Mas, Dani, conta um pouquinho pra gente da sua experiência com as relações internacionais, da sua experiência acadêmica, das suas experiências de trabalho, porque, enfim, vir para São Paulo é uma brisa, e aí quando você faz essas coisas aqui, a gente começa a perceber um monte de processo, e começa a meio explodir sua cabeça, porque você vai ficando doente, vai ficando cansado, mas também vai assimilando uma série de coisas. Como que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, daí eu vim para São Paulo, né? Passei em Relações Internacionais no meio de 2014 e comecei a vir estudar aqui. Eu estudava de noite até então. Bom, o curso no começo parecia muito incrível. Eu tinha olhado as matérias, enfim, parecia tudo muito incrível. Mas, de novo, ainda com aquela minha cabeça de... É muito doido, né? Ver o quanto a gente muda, né, ao longo do tempo. Então, de novo, naquela época eu tava na minha cabeça de vamos ficar ricos. Então,
naquela época parecia muito incrível ter várias matérias de mercado financeiro, mercado de ações, comércio exterior. Naquela época parecia tudo muito incrível, sabe? É muito doido. Então, e é muito doido o quanto a nossa cabeça muda ao longo do curso. É muito doido, né? Acho que meio geral com todo mundo. Sim, conforme você vai assimilando, conforme a gente vai assimilando esses... Porque a gente, bem ou mal, no curso, você acaba conhecendo outras pessoas, você acaba estudando história, acaba estudando, vendo a contradição, e até mesmo você que teve aula de mercado, ações, os caralhos, justamente quando você vê essas coisas, você vê o quão afastado você tá delas. Sim, você fala sim. Assim, Não, e o quanto é doido esse processo que as pessoas falam, né? Eu acredito que tem pessoas que nasçam realmente com uma, sei lá, com uma vocação nata, ou realmente com um curso que a pessoa realmente sonha e é realmente aquilo que ela gosta. Mas muita gente, você acaba descobrindo o que realmente é o curso depois que você está nele. Então, por isso que hoje em dia eu olho, tipo, esses processos, por exemplo, que eu fiz na minha época de testes vocacionais, e o quanto isso é muito doido, sabe? Porque é muito difícil você definir o que vai ser o curso da pessoa, sendo que você descobre depois que você está lá dentro. Sim. Nesse formato, o formato de universidade que nem a UFABC, que você faz os 2 primeiros anos com todo mundo para você ver qual é que é a sua... Nossa, isso é muito legal. Nossa, isso é muito legal. Demais. Porque você tem toda uma socialização diferente. Não fica nessa pressão de, talvez isso aqui não seja para mim. E aí é muito frustrante que aí você fica com essa de, mas eu também não vou largar. Mas eu também não... Mas vou ter que começar de novo. Agora é uma loucura, é muito conflito. E eu acho que eram muitos conflitos também, que eu estava numa faculdade, numa das faculdades mais caras de São Paulo, né? Só que eu não pagava nada. Eu era bolsista 100% para a Uni. Obrigado, Lula. Obrigada, companheiro. E então, também tinha essa pressão de eu estou aqui, isso está sendo pago pelo governo para mim. Então, tinha muito essa coisa. O que eu acho que foi bom. Hoje em dia, olhando, eu acho que foi uma coisa boa eu ter feito a faculdade até o fim. Mas, enfim. Eu também acho. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é... A gente nunca sabe quando a gente vai usar. Pode não ser o exercer dos sonhos, mas as ferramentas que te traz te constituem. A gente é um pouquinho, a gente leva o nosso curso para sempre, assim, e a gente só entende depois que acaba. Fala, nossa, eu vou levar isso aqui para sempre, né? Não, e também essa coisa doida, né? E agora pensando em Marx, por que a gente tem que pensar tudo voltado para o mercado de trabalho? Então, por que eu não posso fazer um curso pela bagagem que aquilo vai me trazer? Então, eu tenho que fazer um curso para ganhar dinheiro, para ficar rico, para possibilidades que são minúsculas. Sim, exatamente. E isso coloca em você uma bagagem de expectativa que é irreal, que é totalmente irreal. Então, é muito doido. Hoje em dia, quando eu olho para trás para RI, eu vejo que a bagagem que eu tive com RI foi muito mais de valores, enfim, de conhecimento sobre o mundo, mais do que realmente para conseguir emprego, sabe? É porque hoje os profissionais, em geral, né, mas os profissionais das humanidades são... Você vive, né, um colapso... Todos nós, em alguma medida, todo profissional de alguma área está sofrendo nesse momento, mas... né, qualquer profissional de qualquer área, mas... de ver o descaso, né? Afinal de contas, Bolsonaro é presidente, você é formado em relações internacionais, é uma coisa que é completamente... Bolsonaro é presidente, Ernesto Araújo é nosso chanceler, né? Não tem cenário pior. Sim, não tem. A gente tem até ministro do desmatamento, que foi o seu... a gente que já foi meu chefe. Já foi seu chefe, é verdade, né? Você trabalhou no governo do estado, na equipe do Salles, não era isso? Trabalhei no gabinete dele. Você trabalhou no gabinete do Salles? No gabinete, eu vi ele todo dia. Ai, meu Deus. Aquele óculos dele, toda vez que eu vejo aquele óculos, eu tenho vontade de quebrar no murro. Que inferno. Já foi meu chefe. Meu Deus, meus pêsames, Dani. Um abraço à distância para você, que olha... para você ver como as possibilidades, enfim, a história está sempre aberta. Olha, o Salles virou ministro. O que nos impede de pensarmos e almejarmos um dia, nós jovens, que, enfim, queremos uma transformação para a sociedade, de nós sermos ministros, chanceleres, enfim, pensarmos programas, isso, olhar esses idiotas lá me dá mais gana de falar, não, pera,
pera. Sim, exatamente. Calma aí. Triste de pensar de você trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Que Sim. dor, meu Deus. Trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente de um estado governado pelo PSDB. Tipo, foi difícil. Foi quando minhas enxaquecas começaram. Oh, meu Deus. Olha aí o trabalho. Ter qualquer ganhar emprego, ter qualquer dinheiro, ter qualquer amor. Qualquer amor. Só que não tem tarararará, né? Não. Agora não tá tendo nada. Ai. Um beijo, Maglore. E, bom, daí voltando para RI, entrei no curso de novo com essa cabeça toda ganhar dinheiro, e eu acabei vendo totalmente o contrário. Eu comecei a ver que eu ficava muito mais interessado, por exemplo, com ciência política, vendo essa parte teórica sobre, enfim, política, na verdade até mesmo dentro da economia, mas ver a questão da macroeconomia, então a coisa como economia política. Né? E comecei a ver que eu me interessava cada vez menos por essas coisas, por exemplo, relacionadas ao financeiro. Você já se imaginou hoje trabalhando numa multinacional, fazendo relações internacionais, tendo que mentir a todo que é direito para corporações num momento como esse? Sim, tomando Rivotril para dormir. Não. Mas, e na RA você teve eu lembro e fico ansiosa, inclusive, porque tenho muito interesse no tema, que você fez uma pesquisa profunda sobre migração, né? Sobre imigrantes. Na verdade, uma sorte que eu tenho, realmente uma sorte que eu tenho em todos os lugares que eu vou, eu tenho a sorte de conhecer pessoas muito maravilhosas, e isso aconteceu também na Embi. Eu fiz amizades muito incríveis com pessoas muito interessantes. Enfim, um desses grupos a gente pesquisou sobre os imigrantes haitianos em São Paulo. Então, como que acontecia? Isso foi no ano de 2015. Então, a gente estava estudando, era a gestão Haddad, a gente estava vendo como a cidade estava lidando com a chegada dos imigrantes haitianos. O Brasil, ele se tornou um grande polo de imigração haitiana, principalmente a partir de 2010. Teve o terremoto no Haiti, que devastou o país. Esses imigrantes, depois que eles entravam no país, a maior parte deles vinha ou para a região sudeste ou para a região sul, mas principalmente para São Paulo. A gente estava analisando como que esses imigrantes eram recebidos aqui em São Paulo. Foi uma pesquisa muito legal. Acho que, de novo, foi meu segundo ano de faculdade, então foi muito legal para ver o que era que eu queria fazer, sabe? Que foi a primeira vez que eu comecei a ver a questão dos direitos humanos, então a questão do imigrante, a questão da pessoa, do refugiado, foi incrível, assim, foi um trabalho realmente, foi um divisor, assim. Eu não sei ainda o que eu quero fazer da minha vida, mas é algo relacionado a isso. Eu lembro do seu engajamento, você conversou com gente da Secretaria de Direitos Humanos, né? Sim, foi toda uma mobilização, sim. Eu me lembro disso. O trabalho incluiu uma entrevista, né, e daí essa foi uma parte boa, que na época eu era estagiário na prefeitura, então eu consegui uma entrevista com o então coordenador ele era da Coordenadoria de Migrantes, o Paulo Willis, e a gente conseguiu uma entrevista com ele, e foi incrível, foi uma conversa muito legal, assim. Realmente a cidade estava com políticas muito legais naquela época de recepção desses migrantes, e também dessa tentativa de colocação deles no mercado de trabalho. Sim, eu lembro que até na representação pública, eu lembro que quando saiu a nova configuração do Conselho Participativo, que o Haddad implementou as cotas 50% de obrigatoriedade para as mulheres e cadeiras obrigatórias para imigrantes também, de vagas no Conselho Participativo da cidade. Foi uma experiência muito legal, assim. Foi bem isso, foi um divisor de águas mesmo, assim. Ver a contradição, né? Olha aí, ó, conhecimento da diferença educa, que é mais a diferença do que alguém chegando num país desconhecido para começar uma vida nova, depois de um trauma. De um trauma gigante, você apostar todas as suas economias, ou seja, o dinheiro que você já não poderia estar gastando, e ainda assim ser recebido de uma forma péssima, que é o que acontece. Que infelizmente ainda acontece aqui. Você trabalhou também com formação, né, Dani? Você trabalhou na gestão pública municipal, você trabalhou na gestão pública estadual. Sim. E também trabalhou com formação, né? Conta pra nós. Eu lembro que você trabalhou na Vila Itororó também, no Fab Lab da Vila Itororó. No Fab Lab. Nossa, um programa maravilhoso da Prefeitura de São Paulo.
Conta um pouquinho da Vila Itororó pra quem não conhece, quem não é de São Paulo, pra quem vê. Também tem muita gente que é de São Paulo, mas não conhece a Vila Itororó, porque eu também só conhecia a Vila Itororó com o Fab Lab. Vila Itororó é um diamante bruto dentro de São Paulo. É um daqueles lugares assim que eu gosto muito dentro de São Paulo e que ninguém imagina que existem em São Paulo. É realmente uma vila, né, escondida no meio dos prédios, no meio da cidade. E tem um palácio no meio da vila, é muito insano. E, bom, Vila Itororó é um prédio histórico da cidade de São Paulo, era literalmente uma vila, ela tinha um dono, que ele construiu literalmente um palacete no meio dessa vila, e ele construiu casas em volta. Então, você tinha ali toda uma comunidade morando, esse dono, ele morreu e ele não tinha herdeiros, então isso acabou sendo, ao longo dos anos, ocupado. A gente teve ocupação tanto do palacete quanto das casas no entorno. Chegou um momento que tanto o palacete quanto as casas começaram a se deteriorar num ponto que não era mais seguro ficar lá. Então, por ser um patrimônio histórico, isso foi muito legal. Durante a gestão Haddad, foi construído um prédio da CDHU no centro. E essas pessoas foram alocadas para esse prédio. Porque é muito doido, né? Essa coisa do você criar moradia popular, mas sempre muito afastado. Então, Sim. Você tira a pessoa de um lugar que ela morou a vida inteira e você joga ela num bairro totalmente novo. Nem melhor, nem pior, mas é um local que a pessoa não está nem um pouco acostumada. Então, muito provavelmente, o emprego dela não é ali perto, tudo que ela estava acostumada a fazer não é ali perto. Essa moradia popular é historicamente colocada em bairros dormitório, né? Que é pra pessoa só ir para dormir. Sim, mas e é muito insano, né? E nesse caso, seria muito insano, porque essas pessoas, elas estavam acostumadas com aquele convívio ali, que é um bairro ali próximo da Liberdade, da São Joaquim. Esse local foi aberto para restauração, e daí o espaço da Vila Itororó compreende o palacete, as casas em torno e um galpão. Esse galpão foi transformado num centro cultural, era um espaço muito grande mesmo, e esse galpão, ele tinha uma marcenaria toda completa com todo o equipamento, porque era a marcenaria utilizada na restauração de Vila Itororó. Então, o que aconteceu? Quando o Haddad criou o projeto Fab Lab Livre SP, um projeto muito maravilhoso. Tchutchuco, né? Maior rede de laboratório de fabricação digital do mundo. Público, totalmente público, em áreas, então não só no centro, por exemplo, mas espalhados por toda a cidade. Porra, o primeiro foi aqui na cidade de Tiradentes. Exatamente. É isso, você dá para a população a possibilidade deles aprenderem e utilizarem maquinário de alta tecnologia, então impressoras 3D, fresadora, cortadora laser. Cursos de robótica, então, curso de Arduino. Curso de robótica, curso de eletrônica, curso de marcenaria. E era uma coisa muito doida, assim, que, por exemplo, você quer fazer uma cadeira. Você pega a sua madeira, você leva no Fab Lab e você usa as ferramentas, totalmente de graça. Mas isso ia tanto você querer fazer uma cadeira, quanto tinham pessoas fazendo braços robóticos dentro de um Fab Lab. Então, é muito insano, né? Abre um mundo de possibilidade de criação, né? De criação autodeterminada. Tipo, eu vou criar o quê? Pode ser um trabalho da escola, pode ser um trabalho da faculdade, mas também pode ser algo para, enfim, que nem teve um caso de uma moça que ela era boleira, ela não tinha um braço. E aí ela fez uma plataforma no Fab Lab para ela poder apoiar as coisas e fazer os bolinhos dela, sabe? São possibilidades muito concretas, muito práticas. Então, daí por um tempo eu estagiei dentro do Fab Lab, dentro da Vila Itororó. Quando foi pensado em quais lugares seriam abertos Fab Labs, pensaram a Vila Itororó por ser todo esse ambiente já propício para a criação. Era um ambiente de restauro, então assim, já estava tudo propício, sabe? Tinha um centro cultural atrelado. Então eu estagiei dentro desse Fab Lab. E uma lembrança muito boa que eu tenho é de um homem, um senhor, que ele pegou na internet, então a gente tinha impressoras 3D. Ele pegou na internet um projeto para ele próprio criar a própria impressora 3D dele. Então, ele ia para o nosso Fab Lab e ele começou ele comprou tudo que precisava, ele comprou motor, ele comprou as engrenagens, as roldanas, e ele ia para o Fab Lab e imprimia as partes que podiam ser impressas via 3D. E ele montou uma impressora 3D, ele, sabe? Um projeto tirado da internet. Que sensacional, cara! Isso foi muito insano, assim.
E era muito legal, porque ele era um senhor, assim, de uns 65, 70 anos. E ele ia todo Construiu. dia lá no mesmo horário, ele agendava horário, ele ia lá e cada dia ele imprimia uma peça. E aos pouquinhos ele foi montando a impressora dele. Gente, que esse maquinário operando, fala, nossa, eu preciso criar. Não, e esse movimento maker também que tomou força nos últimos anos, tipo, muito maravilhoso. A pessoa que pegou esse projeto de uma impressora 3D, não patenteou e colocou o projeto na internet. Tipo, vamos lá, faça sua impressora 3D. Isso é muito maravilhoso. Toda a ideia do aberto, né? Do software livre. Sim. Pensando no Linux, no software livre mesmo. Gente indo lá construir coisas, porra. Isso é muito... De novo, foi um lugar que eu conheci pessoas muito maravilhosas, pessoas muito engajadas, com ideias muito maravilhosas. Foi uma experiência muito boa. É aquela famosa experiência. Ganhava pouquíssimo dinheiro, mas foi uma experiência, assim, tão rica. Você sai outra pessoa, Sim. você fala, mano, que merda, eu tô aqui me fodendo, ganhando pouco. Mas quando tem propósito no que a gente faz, é outra coisa. E eu não tô glorificando a precarização do trabalho, longe disso. Não, as pessoas precisam ser pagas, entendeu? A gente não pode aceitar a exploração, não é isso. Mas é que quando... Sim. E isso é um choque muito grande, né? Quando você trabalha no setor privado, depois você trabalha no setor público, você fala assim, meu Deus, o que eu faço atinge pessoas diretamente. A minha ação no mundo, eu trabalho e sou remunerado para contribuir com... Porque é isso, quando você está alocado em um lugar público, você trabalhou em vários locais públicos. A gente vê gente, a gente conversa com as pessoas, a gente ajuda as pessoas. Isso é muito rico. Tanto a um nível institucional, de cadeia, quanto a um nível pessoal, de você ver aquelas pessoas, você cria relações com elas, você sabe o que está acontecendo naquele espaço. Isso é muito rico. Muda a gente. Sim, e foi o primeiro contato meu também com políticas públicas. Então, até então, eu era muito alheio à questão, sabia o que era uma política pública, mas não tinha, assim, a dimensão do que é uma política pública. Então, o que é você pegar dinheiro público, você criar uma política que impacta diretamente na vida das pessoas. Foi muito louco, assim. Não é que você vai ter que comprar maquinário todo mês. É seu, é da prefeitura. É, exatamente. É investimento, não é gasto. E é muito louco ver a prefeitura de São Paulo, porque aí é outra escala. Sempre é outra escala. Trabalhar na prefeitura, eu sempre falo, trabalhar na prefeitura de São Paulo ou em qualquer imediação, você tem uma outra noção de escala, porque é a maior prefeitura da América Latina. É a maior coisa pública municipal do nosso continente. Então, aí você percebe, ajuda a gente até a pensar políticas públicas em outros lugares, e a gente reflete sobre, que nem a gente que veio do interior, você acaba refletindo sobre outras dimensões da política pública, porque essa é a massiva. Você fala, nossa, realmente, qualquer investimento na Prefeitura de São Paulo tem um impacto a perder de vista. Para mim, naquela época, de novo, o Daniel com a cabeça dele de 23, 22, 23 anos, foi uma coisa, assim, muito, muito maravilhosa. Realmente mudou muito. Eu acho que muito do que eu sou agora se construiu nessa época, e eu sou muito grato por isso. Noites dançantes, depois do trabalho. Noites cubanas, no Bexiga. A gente tinha um centavo no bolso, mas a gente achava para beber. Mas, além da Vila Itororó, você teve outras experiências com formação também, né? Tem muita coisa que aconteceu desde lá. Muita coisa. Muita coisa. Também tive... É engraçado porque é uma coisa que eu comecei a cogitar há pouco tempo, o meu interesse pela área da educação. E é muito doido hoje em dia eu ver que parece que a vida inteira, a vida me empurrou para a área da educação de alguma forma e eu nunca percebi. Percebo agora. Então é muito legal, porque durante eu estagiei praticamente 2 anos dentro da prefeitura. Dentro do FabLab foram só os últimos 6 meses de estágio que eu fiquei dentro da Itororó. O primeiro 1 ano e meio eu trabalhei dentro de um telecentro. Para quem não sabe, os telecentros são um programa da cidade de São Paulo, que são como se fossem lan houses espalhadas pela cidade, só que elas são totalmente de graça. Assim, de graça. Então você chega com o seu RG e você acessa a internet. Eu trabalhava dentro do telecentro, que ficava dentro do Centro de Referência do Idoso de São Paulo, que fica escondidinho embaixo do viaduto do chá, literalmente debaixo da terra. Literalmente embaixo. Literalmente. O viaduto passa em cima do Centro de Referência do Idoso. Tinha um telecentro lá dentro, e por ser dentro do Centro de Referência do Idoso, só podiam entrar dentro do telecentro pessoas acima de 60, que era o público que fazia parte
do centro de referência. Você ministrou várias coisas pros velhinhos, né? Muitas coisas, porque o que aconteceu no começo, quando eu entrei lá, os primeiros meses, era assim, uma coisa muito... A gente tinha 20 computadores e, assim, tinha uma média de 5, 4 seriam usados por hora, assim, os idosos não tinham o costume de usar o computador, então a adesão era muito baixa. Isso é uma coisa que começou a incomodar, assim, porque era um espaço, muitos computadores prontos para serem usados, e sem adesão. A gente tentava chamar, mas ainda tinha muito aquela coisa do medo com a tecnologia. Então, Não sei usar, ainda mais que a gente que não necessariamente teve essa convivência com essa transição tecnológica. Exatamente. Muitas não, barreiras. que realmente não teve, assim. Então, a maior parte deles não tinha nem celular. E realmente, assim, nunca tinham tido contato com um computador. Era muito complicado conseguir fazer com que eles entrassem. Até mesmo que eles entrassem no telecentro, era muito difícil. Eles olha que loucura. Na porta, é a barreira olhavam simbólica. Pra dentro. Exatamente. A barreira simbólica. Totalmente psicológica. Tipo, eles paravam na porta, olhavam. Tinha uma porta e tinham vidraças bem grandes. Às vezes eles paravam na frente do vidro e olhavam para dentro, mas não tinham coragem de entrar. Nossa, que dor no coração de ouvir esse relato. E daí, no meio desse processo todo, eu não sabendo muito bem o que fazer, veio trabalhar com a gente uma menina chamada Thaís. Ela teve uma ideia muito legal de criar um projeto, chamava Primeiros Cliques, que era a ideia de criar um projeto de dar aulas para esses idosos. Ela criou o projeto do zero, montou uma apostila, tudo muito legal, tudo pensado para o telecentro, pensado para os idosos, então eram coisas assim bem do zero mesmo, bem devagar. E daí ela começou a aplicar esse curso, mas no meio desse processo, ela teve alguns imprevistos e ela não pôde dar algumas aulas. E ela veio para mim e falou, Daniel, você toparia dar algumas aulas? Eu falei, trabalho com isso, mexo com isso a vida inteira, vamos lá. E daí começa a experiência com educação, que foi... Já chega na educação da terceira idade, assim, ó, pá! Sim. Processo formativo de informática para a terceira idade. Foi muito incrível, muito incrível. E... Um beijo, Thaís. Cara, um beijo, Thaís, se estiver nos ouvindo. Beijo, Thaís de Thaís de Crice, maravilhosa. Enfim, e com isso a gente conseguiu... enfim, o curso teve muita adesão, então muitas pessoas... E o mais legal, teve adesão, teve então matrícula e teve pouca desistência. Isso foi muito legal. Então eles realmente assistiram o curso, assistiram as aulas. Então a gente ensinou de tudo mesmo, tipo, desde como ligar um computador, tudo, como escrever um texto, como fazer uma planilha, sei lá, você quer ir no mercado, quer escrever uma planilha com o que você quer comprar. Isso que era legal também, a gente ensinava tudo de uma forma muito prática. Muito assim, freiriano isso. Realmente. Lidar com coisas do cotidiano. Aproximar, né? Já que a tecnologia está tão distante, achar maneiras de aproximar a tecnologia. Vamos lá, para que você precisa de um documento de texto? Você pode escrever uma carta para sua filha, você pode escrever uma carta para seu neto. E para que fazer isso no papel, se você pode escrever aqui pelo computador? E ainda os usuários tinham direito a usar impressora de graça. É verdade. Então era isso, tipo, você pode escrever uma carta para o seu neto e a gente imprime ela de graça aqui para você e você leva para ele. Você pode colocar desenhos nessa carta, você pode criar. Você pode criar. Você pode fazer o que você quiser. Uma história muito boa que eu tenho do primeiro dia, da primeira aula que eu fui dar, que eu estava todo nervoso, o computador já estava ligado e é aquela coisa, a distância, né, entre o educador e o aluno. Eu falei para eles, eu falei, vocês estão vendo o documento de texto, vocês reconhecem ele aí na tela? Depois falaram sim, eu falei, ótimo, clica nele. Porque na minha mente, clicar era um termo muito... banalizado, assim. O que é clicar. E daí o que eles fizeram? Eles foram com o dedo na tela e bateram o dedo na tela. Foi a primeira vez que eu falei, vamos aproximar mais. Aproximar mais. Olha o tamanho do gap, né? Entre pura distância. Porque já era uma coisa de o celular, a tela já era possível você clicar na tela. Exatamente. Então eles já devem ter visto, sei lá, os filhos, os netos mexendo no celular, colocando o dedo na tela, eles acharam que seria a mesma coisa. Então foi aquele primeiro impacto de, não, gente, existem computadores que fazem isso, mas os nossos computadores ainda não fazem. Esses daqui, você tem que pegar esse instrumento aqui chamado mouse, e com ele você navega. vai acessar.
O mouse é como se fosse a sua mão. Então, o mouse é como se fosse o seu dedo. É com ele que você vai tocar nas coisas. Que É louco. muito doido. Isso me lembrou, Dani, um caos histórico, assim, do Eisenstein. Primeiras sessões de cinema, pessoas desmaiando e passando mal, porque com os closes, achando que as pessoas tinham cortado suas cabeças para gravar, que você tinha cortado, porque era o close, né? E aí as pessoas passando mal, meu Deus, porque elas ainda não eram um contato visual, uma educação visual com a tela, porque era algo tão distante, e isso me lembrou muito esse caso, porque essa educação visual com telas, por mais que você esteja na frente da televisão e tudo mais, é algo que é tão distante. É tão distante uma educação visual, e, enfim, e digital nesse caso, né? Que ainda é uma janela, é visual, mas ainda é outra brisa. E a questão da terminologia, né? O clicar. Então, clicar. Pra gente é uma coisa muito óbvia, mas pra eles não era. Foi uma experiência que eu não esqueço. Você já entrou com tudo na educação, né? Entrou com tudo para os processos formativos. Fazer mediação de inclusão digital é um negócio, porque parece tão natural, é quando a gente usa para tudo, e é um choque muito grande. É exatamente isso, é o do você abrir para a pessoa a possibilidade do novo. Então, por exemplo, eu coloco no mesmo patamar tanto o cara que foi no Fab Lab e conseguiu, pegando um projeto da internet, criar uma impressora 3D do zero, quanto a senhora que foi no telecentro e aprendeu a mexer no computador e mandou um e-mail para a filha. Os dois descobriram possibilidades para a realidade deles que não fazia parte. Ainda mais pensando em pessoas idosas, né? Porque foi uma vida inteira que aquilo não era uma possibilidade. E a partir daquele momento passou a ser. Então, isso é muito doido. Fiquei arrepiada aqui. Processos formativos me dão barato, Note. É porque é muito rico. E a gente aprende tanto na troca. O que mais se aprende ensinando é o quanto se aprende. O outro tem uma potência. Mas olha só, que coisa pro Daniel lá, o Daniel novinho de 20 anos, de 22 anos, todo frustrado. Então, e o Daniel de poucos anos depois passou na USP, é isso? Sim. Conta um Daniel pouquinho pra frustrado gente. que tinha medo de provas, que tinha medo de vestibular. Passou na USP. Passei na USP em letras. Porque que nem, de novo, o Daniel que entrou na EMB é um Daniel totalmente diferente do Daniel que saiu da EMB. Então, o que aconteceu? Eu entrei na EMB com uma cabeça muito, quero fazer dinheiro, quero ficar rico, é isso. E daí o que acontece? A EMB, ela tinha... o curso de RI era muito, muito bem visto dentro da EMB, só que ele é um curso muito voltado para o mercado. Tanto que o curso de RI dentro da EMB, ele faz parte da escola de negócios. Então, é um curso, assim, totalmente voltado para os negócios. Então, principalmente comércio exterior. Naquele primeiro momento, era isso que eu queria. Então, eu achei que seria muito legal. Foi passando o tempo, eu fui percebendo que essa não era muito... Foi uma quebra de expectativas, não era bem o que eu esperava da faculdade. Então, ao longo dos semestres, eu fui vendo que eu me aproximava muito mais das áreas voltadas à ciência política, às ciências sociais. Só que, de novo, o perfil da faculdade ele era um perfil muito mais voltado aos negócios. Então, aquilo acabou me frustrando. Então, eu sentia falta de matérias mais voltadas para o social, mais voltadas para a parte da comunicação também. Porque, de novo, eu pensava relações internacionais, de novo, com essa ideia do relacionamento, com você entrar em contato com o mundo. Sim. E daí, lá dentro, eu acabei descobrindo que esse contato que se tinha lá era através do dinheiro, e não era muito bem o que eu estava interessado. Não é a melhor moeda de troca, com perdão do trocadilho, né? Não é a melhor moeda de troca para... E principalmente depois de tudo que eu tinha vivido, né? Principalmente dentro da prefeitura, dentro do estágio, eu vi que não era muito aquilo que eu queria. E acho que é importante... Eu aqui não estou entrando no mérito de qualidade. Acho que a gente tem muito essa coisa de dizer, tipo, é a universidade pública, é a universidade particular. Eu acho que a gente tem perfis profissionais e perfis pessoais diferentes. E eu acho que a universidade pública e a particular, elas às vezes atendem perfis diferentes. Então, por exemplo, para uma pessoa realmente que gosta da questão do mercado, da questão financeira, teria sido foi um curso muito legal. Eu tenho amigos que trabalham com isso, que estão na área financeira, que o curso foi excelente. Então, assim, não é um mérito de não ter sido um curso bom, mas eu acho que não foi um curso que abrangeu o que eu esperava de um curso de RI. Não contemplou seus interesses. Exatamente. Que foram se transformando justamente vendo aquilo. Que foram se transformando ao longo do curso e ao longo das experiências que eu fui vivendo. Então, eu tive professores maravilhosos, tive aulas maravilhosas, mas infelizmente acabou sendo
uma quebra de expectativa. A faculdade não acabou contemplando aquilo que eu esperava do curso ao longo do tempo. E daí, no meio disso tudo, no meio dessa frustração, em 2016 eu estava totalmente frustrado, falei, não é isso que eu quero fazer, não quero trabalhar com importação, com exportação, não é isso que eu quero fazer. Falei, vou prestar no vestibular. Estava em São Paulo, morando em São Paulo, falei, vou prestar FUVEST, né, aquele grande sonho, né, passar na USP. Falei, vou prestar FUVEST e vou pegar alguma matéria das ciências humanas. E daí eu me lembrei, e agora voltando de novo ao meu ensino médio, ensino fundamental, me lembrei daquela minha professora muito maravilhosa de português, falei, vou prestar letras. E daí, de novo, eu pensei, talvez, fazer um curso que eu pudesse juntar com RI. Então, pensei, eu faço letras, aprendo um outro idioma, vai ser um plus, vai ser um bônus. Prestei letras na USP, só que na minha cabeça, falei, gente, nunca vou passar. Ah, e detalhe, nessa época eu ainda estava cursando RI de noite, em 2016. Prestei USP, mas prestei por prestar. Falei, não vou passar. Saiu o resultado, passei na USP. Na primeira chamada, assim, passei. E para começar em 2017. A AMB seria para eu acabar no meio de 2018. 2017 passei na USP. Falei, e agora o que eu faço? Porque eu tinha um curso, estava cursando RI à noite. O último ano de graduação. E tinha um estágio. Ah, e detalhe, nessa época eu já estava morando em São Paulo, eu me mudei para São Paulo em 2016. Então eu já estava morando em São Paulo, já estava morando em São Paulo, já tinha contas para pagar, eu precisava ficar no estágio. Falei, o que vou fazer? A ideia que veio na cabeça do Daniel jovem, sem muita noção, vou fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Essa, naquele momento, foi a decisão assim, mais lógica da minha cabeça. Eu lembro até que eu contei para você, Tamiris. Eu falei, Tamiris, passei na USP e vou fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. Falei, ó, é uma ideia ótima. E foi. E daí, eu passei na USP de noite, então aí eu cursava RI de noite, eu mudei para manhã. Então, qual era a minha rotina 2017 inteiro e metade de 2018? Eu acordava de manhã, entrava na EMB às 7h20, estudava às 7h20, acordava às 6h30, sorte que eu morava perto, saía mais ou menos 11h40, ia para o meu estágio, ficava até às 6h, saía do estágio, ia para a USP, ficava até às 10h30, voltava para casa. Chegava umas 11h30, às vezes meia-noite. Dormia para o dia seguinte a mesma coisa. Isso foi 1 ano e meio nessa loucura de fazer 2 faculdades e um estágio. Foi o ano que minhas enxaquecas começaram, literalmente. Claramente. Eu sofri de enxaqueca. Por que será? Por que será? Calhou de ser o mesmo ano que eu tinha mudado de estágio. Então, no fim de 2016, acabou meu estágio com a Prefeitura de São Paulo, porque eu completei 2 anos, e por lei você só pode fazer 2 anos de estágio. Eu dei muita sorte que logo em seguida eu passei para esse estágio no governo do estado, na Secretaria do Meio Ambiente. Então, em 2017 eu comecei 2 faculdades e um estágio. Então foi um estágio com o Salles para ter mais dor de cabeça ainda. E detalhe, e nos primeiros 6 meses eu estagiava no gabinete do Ricardo Salles, nosso atual ministro do desmatamento. Ministro de Passar Boiada. Eu trabalhava no gabinete dele, ele era o então secretário de Meio Ambiente. Cara, nessa contradição entre ensino público e ensino privado e a esfera pública ao mesmo tempo, pipocando. Ao mesmo tempo. Porque daí foi um choque muito grande. Então, daí eu estava nessa vibe do capitalismo selvagem dentro da AMB. Então, era um semestre assim que eu estava tendo mercado financeiro internacional, estatística, estudando o mercado de ações. Eu estava assim, miserable. Queria estar morta. Daí passei na USP e comecei, assim, foi um choque muito grande ter essa coisa acho que desse foco na academia. Então, o foco na pesquisa, o foco na produção. Uma outra relação com os saberes. Sim. E, de novo, sem mérito de qualidade, mas eu descobri que ali era o que mais se aproximava do meu perfil pessoal profissional, sabe? Foi muito essa coisa do encontro, de realmente falar, tá, essa área que eu gosto, é a área da educação, a área da pesquisa. Daí comecei a fazer letras na USP, letras francês. Sim, só que o curso de letras na USP, ele o primeiro ano você tem, a gente chama de ciclo básico, que você tem matérias gerais dentro das letras, então, matérias, assim, bem gerais. Uhum.
E só a partir do segundo ano que você decide a sua língua, e daí você começa a fazer sua língua. Diferente da Unifesp. A maior parte das faculdades no Brasil, de letras, você já escolhe a sua língua no momento do vestibular. Na USP, não. Você aplica para letras, e daí você cursa um ano desse ciclo básico, e daí eles fazem uma média das notas que você tirou nesse primeiro ano, e com essa nota você vai concorrer às vagas nas línguas. Então, então vamos supor, você quer inglês, que é uma matéria super concorrida. Você tem que ter uma média boa. Isso chama ranqueamento. Nossa. Então, você se inscreve, então no momento do ranqueamento é quando você escolhe qual habilitação você quer. Então, você escolhe 3 opções. Daí é assim, se você não passou na primeira, você vai para a segunda, se você não passou na segunda, você vai para a terceira, e se você não passou em nenhuma, você fica em língua portuguesa. Menino! Não, e isso é muito doido da Letras USP, porque tem o ranqueamento, e daí, sei lá, se você passou numa língua e você não tá feliz, tem o re-ranqueamento. Daí, no outro semestre, você pode tentar re-ranquear para outro idioma. E daí é feita uma média de novo das suas notas. É uma coisa muito doida, assim. Muito doida. Para minha sorte, eu queria francês e passei no francês. Foi, de novo, aquele choque com a área da educação. Cara, letras foi um curso assim, muito gostosinho. Eu não cheguei a terminar, o curso, mas foi uma experiência muito maravilhosa, assim. Mas você chegou a trabalhar na área, né? Você chegou a trabalhar, atuar através da letras, né? Sim. Em 2017, que eu estava fazendo 2 faculdades e o estágio na Secretaria do Meio Ambiente, foi uma experiência assim, muito rica, trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. Uma experiência muito legal, porque eu realmente comecei a trabalhar com coisas que eu gostava dentro de RI. Então, por exemplo, na faculdade estava difícil encontrar coisas que eu gostasse em RI. Na Secretaria do Meio Ambiente, eu comecei a finalmente trabalhar com coisas que eu gostava. Então, eu trabalhava na assessoria internacional, então era literalmente o meu trabalho. Eu trabalhava dentro da assessoria internacional da Secretaria do Meio Ambiente. E era muito legal, sabe? Com redes internacionais de meio ambiente, a questão da paradiplomacia, que era uma coisa que a gente estudava na faculdade, mas ainda era muito, muito abstrato, e daí você realmente vê o que é paradiplomacia. Você faz. Agentes paradiplomáticos. Exatamente. Então, para quem não sabe, paradiplomacia, a diplomacia, assim, na definição clássica, ela é basicamente feita por estados, ou por chefes de estado, então, ou por pessoas que o chefe de estado determina. Então, originalmente, diplomacia é o ministro das Relações Exteriores, ou até mesmo, às vezes, o presidente. Com o passar do tempo e com o avanço da globalização, a gente teve a criação de uma coisa que a gente chama de paradiplomacia, ou agentes paradiplomáticos, que é quando a diplomacia passa a ser feita por outras pessoas. Então, por ONGs, por governadores de estado, por prefeitos, eles precisam eles precisam resolver questões relacionadas ao internacional e eles não conseguem fazer isso através do agente estatal, do agente nacional, e eles mesmos próprios podem agir como agentes diplomáticos. Então, por exemplo, o prefeito de São Paulo quer fazer um acordo com o Canadá em relação a, sei lá, recursos hídricos. Ele pode. Mesmo ele não sendo o presidente ou a pessoa designada, ele pode fazer diplomacia. E lá era literalmente isso, sabe? Era o tempo todo. Agentes paradiplomáticos. E vocês articulando todos esses agentes, né? Porque vocês Sim, eram agentes, mas vocês também articularam com uma porrada de outros agentes. Sim, com outros agentes e redes de governos. Então, outros governos de outros países, então, discutindo coisas de meio ambiente. A gente fazia muita coisa relacionada à ONU, tinha muitas parcerias com o PNUMA, que é o Plano das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, tinha muitas coisas que a gente fazia com o PNUMA, era muito legal, sabe? Ter esse contato literalmente com a ONU, que era tipo o creme de la creme das relações internacionais, sabe? Foi uma experiência acho que foi uma experiência muito legal. Ela foi um pouco contaminada por eu estar nesse período de 2 faculdades, de estar com a cabeça cansada, de ter um chefe que era o Ricardo Salles, mas no geral foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muita coisa, conheci pessoas muito maravilhosas, tive chefes incríveis, foi muito legal. Mas daí, passado esse 1 ano e meio, eu estava nessa loucura aí de 2 faculdades, estágio. No meio de 2018 eu me formei. Enfim, os refrescos. Enfim, os refrescos, dias de luta, dias de glória. De novo, eu estava cansado tava com a cabeça cansada. Terminei RI, e daí eu não podia continuar no estágio,
terminei o estágio, falei, tá, eu acho que eu não quero mais trabalhar com RI. Tava cansado, tava exausto. Falei, vou trabalhar então vou procurar algum estágio na área de letras, porque eu ainda estava na USP. E daí essa pessoa maravilhosa chamada Tamires, um dia me manda um e-mail, fala, Daniel, abriu esse processo seletivo aqui, manda seu currículo nesse e-mail aqui. Não, e detalhe, era um processo seletivo fechado para algumas pessoas. E só que daí ela falou, tipo, manda nesse e-mail, dá um migué e manda, sabe? Tipo, falei, beleza, mandei meu e-mail, e era para um estágio num educativo dentro do Sesc Pompeia, que é uma exposição de arte contemporânea chamada Arte Veículo, e eles precisavam de arte educadores para trabalhar dentro dessa exposição, para dar... Era literalmente a questão da arte educação, então você ensinar através da arte. E Já chegou chegando. Cheguei chegando. Não, e até então, eu não de novo, eu ainda não tinha essa ideia da educação, que era uma coisa que eu gostava. Eu ainda não tinha para mim. Então, quando a Tamires me falou desse emprego, eu falei, mano, não sei se sei fazer isso. Não sei. E não mando coisas à toa. Eu não faço curadoria à toa. Você trabalhou em exposição agora, eu não faço curadoria à toa. Eu não mando aleatoriamente as coisas. Nunca. E daí, mandei meu currículo, me chamaram para entrevista e passei na entrevista. Arte Veículo, da Ana Maria Maia, sobre curadoria da Ana Maria Maia. Na verdade, essa exposição foi baseada num livro, também da Ana Maria Maia, que é um livro com o mesmo nome, Arte Veículo, e esse livro virou essa exposição. Tinha seu nome na placa no Sesc Pompeia? Não, tem no livro também. Tem no livro também? Do lado da Elis. Do ladinho da Elis. Tá no Educativo Curadoria. Olha, você viu, não foi dessa vez que a gente trabalhou junto. Não foi dessa vez. A gente sempre tenta, às vezes a gente tá sempre próximo. Mas e aí você trabalhou no Sesc Pompeia, na exposição Arte Pompeia, em agosto de 2018. Cara, e eu cheguei assim, caí de gaiato, literalmente. Cheguei totalmente inseguro, porque a maior parte do educativo, para quem não sabe, educativo, para quem não conhece, que é um educativo, porque é uma coisa que eu não conhecia. Então, eu apliquei para uma vaga para ser um arte educador, mas eu não sabia o que é um arte educador. A Tamires me explicou, mas assim, não entendi muito bem. Fui para a entrevista, tipo, eu acho que eu sei o que um arte educador faz, mas mentira, não sabia. Levando a palavra da arte educação. A primeira vez que eu vi um arte educador, você estava presente. A primeira vez que eu vi uma mediação de arte acontecer foi quando a gente foi no ensino médio, nós fomos na exposição do Einstein, lá na Bienal. Sim, lá na Bienal. E a gente no Ibirapuera. Sim, a gente foi na Bienal Vazia, a gente foi na Revolução Genômica, e é muito louco. Nossa, é muito louco perceber isso hoje, perceber o quanto aquilo mudou minha vida. Eu falei, nossa, será que eu mudei a vida dos jovens assim? Não, e é muito doido, porque quando a primeira vez que eu escutei a expressão arte educadora, eu não me lembrei dessas pessoas que deram essa aula pra gente durante essa exposição. Eu não liguei uma coisa a outra. Mas no trabalho a gente fala, meu Deus, era isso. Sim, era daí a gente lembra. E é muito legal, é muito louco ver as relações de trabalho, por exemplo, dentro do educativo, porque a gente, como o nosso trabalho exige mediação, exige uma compreensão das obras e de, enfim, relação e de significados, a gente tem hora para estudar. Isso foi uma conquista dos movimentos dos educadores de ter tempo para estudar. É um processo de formação constante. As pessoas olham para o educativo e falam, eles estão ali só para dar explicação sobre obra, mas não, a gente está aprendendo todo dia sobre as obras, sobre arte contemporânea, sobre história da arte. Trabalhar numa exposição de arte é um processo de pesquisa desde a hora que você entra, antes até de você ir para o espaço expositivo, porque antes tem formação. Geralmente são 2 semanas de formação. Não, antes você já vai no caminho, você já vai no ônibus pensando como vai ser a sua visita, como você vai dar aquela visita. Cara, cada visita é todo um universo que se constrói. Eu nunca esqueço daquela história que vocês contaram da Elis, do Edmilson, daquela obra do Edmilson. Essa história é muito boa. Eu já usei ela em outros lugares. O que mais acontece dentro do educativo é a história. Trabalhando com arte, o que você mais tem é a história. Todo dia é imprevisível, né? É muito doido. De novo, não, cada turma, nem cada turma, mas cada pessoa que chega é um mundo e você vai apresentar arte para as pessoas, cada pessoa reage de um jeito e a troca, e a gente aprende, às vezes o visitante que nunca passou por nada daquilo cria um novo sentido para aquela obra que você está ali há meses olhando para ela. Sim. E você não viu o que aquela pessoa que estava só passando viu.
Isso é muito, muito... As relações que se criam dentro do educativo são muito... São muito doidas. Foi uma tentativa de projeto nossa, meu da Paulinha e do Fernando. A gente fez um mapeamentozinho das obras, até que é fácil assim, ó. Foi andando pelo espaço e fazendo os mapas, porque tinha uma obra do Delenny que tinha os mapas. E a ideia que a gente tinha foi uma coisa de plataforma, e muito do Aprender através vem disso, inclusive, que a gente tinha a ideia de fazer um registro que tem o registro das obras, tem o registro da exposição, mas a gente queria o registro das relações que se criavam no espaço, porque o cotidiano da exposição gera uma nova gama de sentidos, de significados, e a nossa ideia era fazer esse mapeamento das relações criadas no espaço positivo. Não tivemos perna para terminar, mas agora com Aprendendo Através é uma das ideias e é uma das proposições para o futuro, porque é muito importante e é muito pouco visualizado o quanto se produz e se constrói de sentido, de conhecimento, de significado dentro do cotidiano do espaço positivo. Não pode morrer só no educador e nas pessoas, porque é algo que transcende. Então, nesse sentido, eu acho muito importante ter esses registros também. De novo, cada pessoa é um mundo, cada visita é uma história, e foi uma experiência muito doida, assim, eu não consigo explicar de outro jeito, foi doido. Foi doido. Tipo, foi diferente de tudo que eu esperava, tudo que eu tinha na minha cabeça que ia acontecer nesse estágio foi, assim, totalmente diferente. De novo, a minha famosa sorte de encontrar pessoas muito maravilhosas. Então, a equipe educativa era muito maravilhosa, os coordenadores. Foi tudo muito incrível, assim. Foi muito que abriu meus olhos eu acho que foi o primeiro estalo, assim, de perceber que eu gostava da educação, da área da educação, mas por quê? Porque eu vi, a partir da arte da educação, novas formas de pensar a educação. Porque eu ainda estava com aquela ideia, de novo, do Daniel, de 18 anos, traumatizado do ensino médio. Eu ainda estava com aquelas ideias de educação formal, da ideia do professor, da ideia sentar na de não ter cadeira. troca. Não, e de ser a educação de um sentido só. Então, parte de um e chega no outro. E daí a gente chega nesse modelo... Sim. E daí eu caio nesse modelo que é a troca, o tempo todo. Então, não só o ensinar, mas sempre o ouvir. Então, foi experiência, assim, foi... Tipo, muda a vida da gente. Um educativo muda a vida da gente. É a contradição o tempo todo. Esse diálogo, ele é intenso, ele é sempre muito intenso, e às vezes breve, às vezes longo, e a gente sempre tira algo disso, e isso muda completamente a forma com que a gente se relaciona com a educação, que você fala, entendi, então toda troca tem um potencial formativo. A gente parece que dá um estralo assim de, entendi, toda troca entre seres humanos tem potencial formativo, então todo lugar pode ser um lugar formativo. Sim. Entendi. Bate um negócio assim de, meu Deus! Arte e educação. Não, e o que foi mais doido, assim, para mim, foi a questão das ferramentas. Então, tipo, arte como ferramenta de educação. É e a gente, enquanto mediador da experiência estética, porque a gente passa também, a gente se torna um lugar... Eu estava refletindo sobre isso esses dias, eu falei, gente, quando a gente pensa uma visita, a gente está pensando na mediação da experiência estética, porque nenhuma visita é igual, a gente tem uns roteirinhos, a gente sabe minimamente onde vai, mas é a condição concreta da visita concreta que dita quais vão ser os caminhos concretos para ela. Sim. Isso é muito louco, porque isso desperta outros níveis de consciência prática. Porque aí você fala, nossa, então numa situação concreta, a situação concreta, a análise concreta da situação concreta que delimita como que ela vai ser, começa a vir um monte de disparadores. E sim, ficando... sim, é tipo catarse. Exato. Foi muito doido, assim. Enlouquecendo para se curar. De novo, os jovens maglores. Nossa, enlouquecendo mesmo. Né, o emprego que a gente gastava praticamente todo o nosso vale alimentação com cerveja. Era ótimo. Sim, e eu defendo com muito orgulho a tradição de 10 caixas de cerveja para o educativo, que foi sim. Uma iniciativa minha com o Bahia. Eu não aproveitei isso aí, infelizmente. É importante falar também do Pompeu como mais um dos diamantes brutos dentro de São Paulo, que muita gente não conhece. O Sesc Pompeia é absurdo, assim, em todos os sentidos, seja em arquitetura, em arte, em tudo. Lina Bobardi. Tem Lina Bobardi, tem história, tem história da música, tem história do bar. É um dos muitos dos corações dentro de São Paulo. Tem os Mutantes ali perto, teve o festival de punk
40 anos atrás, o festival de punk no Sesc Pompeia, o próprio Marina prédio Abramovic. Teve Marina, o Valmir do Pompeu e Pompeia, beijo, Valmir. Ele tem foto pro pessoal do saco. Eu já contei do dia que eu vi a foto. Eu acho que eu tava com a Elis, eu tava no caixa. Eu tava no caixa. E daí, tipo, acho que a Elis tava pagando e eu tava olhando as fotos na parede, que tava atrás dele, né? Atrás do caixa ali. E eu cutuquei a Elis, eu falei, aquela é a Marina? Ela veio aqui. Oi? Todo mundo das exposições, depois vai é lá um espaço de convivência para quem tá no Pompeia. Isso é muito louco, ver que os artistas artista mainstream, Marina Abramovic é uma artista mainstream, não é? Caralho. Não é meia dúzia de pessoas que conhecem ela, sabe? E a gente sentar nas mesmas mesinhas, sabe? Não é muito louco isso? Coisa acontece. Teve uma vez que eu tava indo no banheiro e a Fernanda Montenegro passou assim. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus. Estavam gravando o filme da Lina Bobardi, que aí tá. Sim, que aí era a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. E aí estavam as duas nesse dia gravando no Sesc Pompeia. Gente. Um dos meus momentos preferidos, assim, ever, do dia que... E é muito marcante para mim, de pensar que final de dezembro, começo de janeiro, final de 2017, começo de 2018, eu não me lembro quando foi, mas eu lembro que eu já não tinha mais visitas e você foi um dia no Sesc Pompeia, no 20º Festival de Arte Contemporânea do Sesc Vídeo Brasil. E aí foi um dia super tranquilo, e aí a gente ficou a tarde, depois do meu turno, a gente ficou a tarde inteira vendo a exposição e vendo as obras, e depois a gente subiu lá... No último andar do esportivo. Ver a cidade, eu lembro, esse é uma memória que eu gosto muito, assim, porque... Era uma época que eu ainda não conhecia o Pompeia direito. Tipo, eu sabia da existência do Sesc Pompeia, mas... E quem diria que, tipo, um tempo depois eu ia estar trabalhando lá. Aquele lugar tem um chamariz. A primeira vez que eu fui no Sesc Pompeia foi para fazer entrevista. E aí eu fiquei lá, eu fiquei a manhã toda lá. E aí tava num dia vazio, eu entrei, aí tinha lareira, tava frio. Era época de frio, junho, julho. E aí eu falei, gente, como que eu nunca vim nesse lugar? Como que eu nunca vim aqui? Como? Muita troca. Muita troca. Tanto que aquele lugar é um lugar histórico de troca. Antes mesmo de ser Sesc Pompeia. A ideia da Lina de transformar aquilo num centro de convivência, num espaço cultural, era por causa da população que já usava aquele espaço, né? Como muito maravilhoso. Você manter essas coisas, né? Numa cidade que a gente está acostumado a ver as coisas não serem úteis. Isso é a fábrica, né? É o lugar do trabalho, e aí lá ser o lugar do lazer, do fruir, da troca, de descansar, se você quiser ir sentar e tomar um sol. Se você quiser ver uma exposição de arte, se quiser fazer um curso. Exatamente, a fábrica sendo transformada em Sesc, né? Que a ideia do Sesc inicial era para ser um projeto de lazer para os trabalhadores, né? Então precisamos lutar pelos nossos dispositivos e espaços culturais. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Nossa. Tenho uma dúvida. É uma coisa que aconteceu comigo, me atravessou, e aí, conversando com outro arte educador, eu também queria aproveitar esse momento para perguntar, assim, porque você disse dessa catarse, né, com a troca e com a arte educação. Você também se sentiu, porque eu digo que eu me senti assim, quando eu entrei no educativo e quando começou mesmo, de fato, e você está no espaço e você vai vendo, e aí você estuda, e você troca, e você vê gente de vários lugares do país passando por ali, e aí quando você olha, você fala assim, meu Deus, parece que tudo o que eu fiz a minha vida toda me preparou para esse momento. Sim. Porque não é uma coisa que você fala assim, não, ok, faz sentido eu estar aqui agora. Tem um potencial tão catártico comigo que eu falei, não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso aqui. Acho que isso é o mais doido em relação à catarse. Eu nunca vou esquecer a primeira visita bem sucedida. E daí eu preciso explicar um pouco isso, porque no SESC, quando você faz parte do educativo, você tem que receber grupos de visita. No caso da Arte Veículo, podiam ser grupos de crianças de 12 anos até grupos da terceira idade. E por que eu falo visitas bem-sucedidas? Que tem visitas que são um pequeno caos, assim. Eu tinha para mim muita coisa de, pelo menos em cada visita que pelo menos eles tenham aprendido alguma coisa. Pode ser só uma coisa, eu tinha isso. Nem que seja uma única coisa, sabe? O que é arte contemporânea, sabe? Alguma coisa. Mas eu lembro da minha primeira visita bem-sucedida, que foi uma visita de um grupo de estudantes, eles já tinham uns 17, 18 anos. Os jovens é ótimo. Os jovens é ótimo. E eu peguei um grupo, era umas 9 pessoas, e foi uma visita, assim, que eu conversei sobre muita coisa, teve muita troca, eles interagiram muito,
E eu lembro exatamente que acabou a visita, eu falei tchau para eles entraram no ônibus para ir embora. E daí a minha coordenadora chegou para mim, eu tava com o olho cheio de lágrima, e eu falei para ela, eu podia fazer isso aqui o resto da minha vida. E era, tipo, totalmente verdade. E daí eu falei, tá, agora eu entendi o que eu quero fazer. É alguma coisa relacionada a isso. Nossa, vou chorar aqui, inferno. É uma catarse boa, eu nunca esqueço o Nicolas. Um menininho chamado Nicolas que chegou e tinha na exposição Lugares do Delírio, tinha um vaso, que um vaso ficava dentro com uma câmera de um lado da exposição, e aí tinha uma tela do outro lado da exposição que, se você contava o seu segredo no vaso, ou seu sonho no vaso, quem estava do outro lado via. Legal. E aí eu fazia uma brincadeira com os quando eram os pequenininhos, deles irem, eu uma parte lá, e aí os outros iam ver o sonho. E aí um dia eu falei, eu vou gravar isso aqui. E aí um menininho chamado Nicolas, eu no meio de um puto estado depressivo, eu tava assim, numa época muito ruim, passando umas coisas muito zoadas da cabeça, extremamente deprimida, e aí eu chegava naquele lugar, eu chegava morta por dentro, eu saía repleta de esperança toda vez. E aí esse dia o Nicolas botou a cabecinha assim e falou assim, o meu sonho é estender a vida humana. E aí, depois dele, chegou um outro jovenzinho que falou, o meu sonho é que as crianças possam ser crianças. E aí, eu olhei, eu tava gravando aí na hora, parei de gravar e falei, meu Deus. Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus. Eu comecei a chorar depois de visita e chorar no banheiro, porque foi uma catarse tão grande, assim, foi tanta troca que... E é muito doido. Obrigada por esse relato, porque faz ver, me faz refletir o quanto a potência, o quão grande é a potência da troca. Porque Sim. aí, independente de onde seja, não é a mística do Sesc Pompeia. Isso educa a gente. Desde a troca dentro da igreja da comunidade, é a troca dentro de um telecentro com os idosos, é o poder da troca, é o poder disso, da educação não ser uma via de mão única, de ser uma troca, de ser uma via de mão dupla. E é isso, aí que tá a doideira. E é aí que se constrói. Nossa, Dani, que maravilhoso. Eu gosto de pensar que toda conversa longa, não longa, né? Porque o longo, eu não acho longo. Eu poderia passar horas e horas e dias seguidos conversando com você. Mas eu adoro como cada troca, porque isso também é uma troca, cada troca é uma linha com uma agulha que vai passando e bordando e bordando e bordando. E às vezes você puxa essa linha, você percebe tudo junta. Mesmo não sendo, que nem hoje, não está sendo linear, mas mesmo assim a gente consegue ligar tudo. Só te agradeço por tudo. Eu também. Você é uma das pessoas que dá para agradecer por sempre. Que no meio desse caos pandêmico, envolto a toda a desgraça, a morte, sim. E vou citar Carl Sagan, que sorte a minha poder dividir o mesmo tempo e espaço que você. Mesmo que agora a gente não esteja presencialmente, mas enfim. Queria dizer uma coisa, porque ouvir a tua história e do quanto é importante de fato que a gente troque com as pessoas é uma evidência, porque você sempre foi um modelo para mim, desde muito cedo. Porque, Dani, eu sempre vi um explorador em você. O mundo carece, todas as instâncias e lugares do mundo carecem de um pouquinho de Daniel Gaborin. E eu sou privilegiada de ter Daniel Gaborin 20 anos na minha vida. Então eu só te agradeço pela jornada, pelo passado, pelo presente e pelo futuro que nos aguarda. E eu que te agradeço também. E é isso, não existe nada em você explorar se você não tiver alguém com quem compartilhar. Se você só explora, só descobre, fica com você, morre com você. Muito obrigado por ser esse ponto de trocar experiência, de contar mesmo. É uma das partes tão importantes quanto o explorar. É o explorar e o contar. É o cerne, né, desse papo, né? A troca. É um privilégio para mim poder aprender com você todo esse tempo. Vamos explorar as possibilidades juntos. Trocando e chamando cada vez mais gente. Cada vez mais gente, mais histórias. A gente vai achando caminhos para, enfim, construir esse novo amanhã que é tão necessário e tão latente hoje. E eu fico muito feliz de ter pessoas como você juntos para a gente construir esse sono. Porque outros amanhãs são possíveis. Sim. E nós temos que ter sempre isso em mente. Ainda que longe, ventos duríssimos virão, mas eles vão trazer brisas para um novo dia. Não, e é isso mesmo, o mundo quer a gente separado, né? Como é mais fácil, a gente precisa estar junto, precisa trocar, precisa se organizar, precisa estar junto.
Hoje no grupo de pesquisa mais cedo, um colega doutorando, Bruno, estava falando sobre a pesquisa dele, ele está falando sobre uma pedagogia decolonial, e aí ele falou de transgressão, ele estava falando de uma educação transgressora. E aí eu falei para ele, olha, a gente pensar espaços socializados, espaços coletivos de produção e de reflexão e de fruição, sabe? Pensar a produção a partir da fruição e da troca e do diálogo, esses espaços de produção coletiva também são espaços de transgressão. E eu acredito muito nisso. Então, fica aqui o convite à transgressão para todos que nos escutam, seja de dia, de noite, de tarde. Vamos construir um futuro transgressor. A transgressão, para mudar essa distopia que a gente está vivendo. Mas, Dani, muito obrigada por essa troca. Eu que agradeço. Obrigada. E esse é um momento que marca o começo de muitas coisas. Eu queria agradecer profundamente ao Daniel por essa conversa incrível e por todas as trocas. Fica o convite para que vocês conheçam o Daniel e o projeto Naming, que é o Núcleo de Abordagens e Metodologias em Inglês. Esse projeto que está aglutinando professores de inglês para pensar ensino, aprendizagem, metodologias e formas de apresentar pessoas a novos mundos. Sigam no Instagram, @DanielGaborim e @NamingBrasil. Não se esqueçam de seguir o Aprendendo Através em todas as plataformas. Se você não segue no Spotify, por favor, siga o nosso canal no YouTube, é só procurar lá Aprendendo Através, no Instagram, @Aprendendo Através e Facebook /Aprendendo Através. Eu sou Tamires Menezes, me sigam no Instagram, @TamiQQ. É isso, um abraço e até a próxima. Vamos falar de cultura.